enviar tropas para a fronteira com a Ucrânia. O Ministério da Defesa do país diz que a medida faz parte de uma preparação para tarefas humanitárias no caso de uma nova escalada da crise com a Rússia. A gente volta agora a acionar o enviado especial da Band à Ucrânia, Ian Boechat, que traz mais informações para a gente. Diga, Ian. Olá, boa tarde a todos do Brasil. De fato, hoje foi um dia muito tenso aqui na Ucrânia, dia depois da entrada de tropas russas nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. E agora a discussão total aqui é para saber quais são os próximos passos do presidente russo, né? Se ele vai tentar ampliar as fronteiras dessas repúblicas separatistas em direção a toda a região de Donbass, como é conhecida essa parte da Ucrânia. Ainda não está claro o que vai acontecer e a expectativa é muito grande, tem muita gente saindo do leste do país, vindo para regiões mais a oeste do país, mas enfim, foi uma terça-feira tensa, ainda não houve uma escalada total da violência, mas de muita incerteza por aqui. Oi, Ian, ontem eu tive a oportunidade de conversar com você por volta das 4 horas da tarde, 4h30, horário aqui de Brasília, pouco depois do pronunciamento oficial do presidente Putin, né? E naquele momento você dizia, olha, essas palavras do Putin ainda não reverberaram aqui na Ucrânia, né? Por enquanto a situação ainda é mais tranquila. Em menos de 24 horas mudou muito? Olha, acho que as pessoas aqui estão muito em dúvida sobre como interpretar o discurso dele, né? Putin, ao final das contas, disse que a Ucrânia nunca foi um Estado verdadeiro, a Ucrânia só existe como país por uma concessão da Rússia ou da União Soviética, né? Depois da Revolução Russa de 17, e tentou dar a impressão de que ele não vai permitir de maneira alguma que a Ucrânia se desligue de sua área de influência, digamos assim, e se aproxime do Ocidente. Foi um discurso muito forte, um discurso muito amplo, grande, longo, de 1 hora, né? E ninguém sabe exatamente quais serão os próximos passos que ele vai dar, né? A decisão de reconhecer as repúblicas de Donetsk e Lugansk era algo esperado ontem, depois de que foi anunciado que ele faria um pronunciamento, mas ainda é difícil saber agora quais serão os próximos passos, né? De que ele vai tomar. Tá tudo muito incerto ainda. Muito bem, Ian Boechat volta, claro, ao longo da programação da Band News FM. Só uma perguntinha. Ian, a gente viu e a gente está vendo o que está acontecendo agora na Rússia. A gente viu na Segunda Guerra Mundial, quando você tem uma Alemanha que sai da Primeira Guerra esbagaçada, um movimento de recuperação territorial. Que num primeiro momento, você tem uma pequena invasão territorial e o mundo inteiro diz, bom, também não é isso tudo, deixa. Aí depois tem mais um outro movimentozinho, mas também não é isso tudo. Aí só então o mundo se dá conta de que você tem um movimento expansionista que gerou a Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que vai eclodir a Terceira Guerra Mundial, não acredito pessoalmente nisso, mas a guerra ela não se dá por um estouro, nunca se deu, embora as armas realmente de destruição em massa só viriam a surgir depois, né? Elas encerraram a Segunda Guerra Mundial e elas só foram existir depois. E, portanto, agora tudo depende de um botão. Mas, enfim, você teve a Primeira Guerra de Trincheira, como você mesmo comentou e comparou com o que a gente está vendo hoje, mas na Segunda Guerra é a soma de pequenos movimentos que, de repente, viram um monte de frentes. Alguém faz essa comparação? Há o temor de que isso aconteça? Ou a hipótese mais provável é que o Putin fique nas regiões que ele entrou, né, que ele reconheceu? Então, eu reconheci, são nações, logo vou dar proteção a essas nações, e que são nações independentes, as quais protegerei. Qual é o limite disso? Claro, pura especulação. Se você soubesse, você estaria no Kremlin, né? Para saber, você teria que estar no Kremlin. Mas o seu posto de observação e a sua experiência e o que você anda lendo e as pessoas com quem você conversa apontam para o quê?
Olha, Ineg, a comparação com a Alemanha pós-Primeira Guerra é, de certa forma, boa no sentido de que essa Rússia que vem emergindo agora dos anos 2000, principalmente depois que o Putin assume o poder, é uma Rússia que tenta buscar um passado de glórias também, se sentiu muito humilhada pelo que aconteceu a partir de 91, com o desmantelamento da União Soviética. O Putin sempre faz questão de lembrar disso, que ele acha que foi uma tragédia geopolítica, o fim da União Soviética. Então, eu acho que tem muito dessa coisa de tentar buscar novamente esse status de potência, esse status imperial, na verdade, né? E ele tem muito apoio interno por ter conseguido isso, de certa forma, fazer com que a Rússia fosse novamente respeitada. Acho que esse movimento dele aqui é um pouco isso, nesse sentido, mas não acho que seja um movimento expansionista, até porque parece ser difícil acreditar que a Rússia tenha força suficiente para conseguir promover uma campanha expansionista, mesmo aqui na Ucrânia. Ele provavelmente conseguiria tomar Kiev com alguma facilidade, por conta do poderio bélico que ele tem e por conta de que está muito claro que a OTAN e os Estados Unidos não vão mandar nenhum soldado aqui para a Ucrânia. A Ucrânia está mais ou menos sozinha nessa, né, apesar de toda a retórica de apoio. Tomar Kiev talvez não seja tão difícil, mas manter Kiev, manter a Ucrânia como um todo sob ocupação, talvez seja um preço muito alto que a Rússia tenha que pagar. Eles tiveram uma experiência importante no Afeganistão, tomaram o Afeganistão em poucos dias e ficaram 10 anos lá sofrendo derrota após derrota. A experiência americana também no Iraque e no Afeganistão mostra que você manter uma ocupação tem um custo muito alto. Mesmo que aqui na Ucrânia, em algumas partes do país, haja claramente um apoio ao Putin. Muita gente aqui que é etnicamente russa vê com bons olhos esse movimento dele, sabe? Hoje aqui na fronteira onde eu estou, eu conversei com muita gente, as pessoas não falam abertamente, mas você percebe claramente que as pessoas veem com certo bons olhos, sabe, esse movimento dele. Eu acho que a gente pode pensar, que os analistas têm dito, e que já vem se prevendo há muito tempo, é que talvez haja uma expansão territorial em direção ao oeste, mas mais para tentar controlar o Mar de Azov, que é uma área que ele é relativamente vulnerável, porque ele não tem um grande porto ali, e fazer uma ligação por terra com a Crimeia, grande porto russo, da Marinha Russa, em águas quentes, digamos assim, em Sebastopol, na Crimeia, e esse é um objetivo militar que os separatistas tentaram em 2014, 2015, mas foram repelidos pelas forças ucranianas. Eu, se pudesse apostar, e também, como você disse, isso é só uma ilação, isso é só uma opinião, isso é só uma ideia, eu apostaria que ele tentaria fazer essa ligação direta com a Crimeia, e não acredito que ele vá buscar uma expansão ao ponto de chegar com tropas e tanques em Kiev. Eu acho mais fácil ele pensar em tentar desestabilizar o país, como foi feito por vários outros países em vários momentos da história, do que tentar uma ocupação, uma expansão territorial. Mas essa é só uma opinião. Como você disse, eu não tenho informação factual para poder sustentar essa opinião que eu estou dando. E por último, para te liberar, a divisão da extinta União Soviética não se compara ao que aconteceu na Alemanha ao final da Primeira Guerra, que foi resultado de um tratado, fruto de uma guerra com agentes externos. Quer dizer, a União Soviética foi uma implosão, né? Como implosão, não dá para dizer, não, fomos... quer dizer, essa humilhação a que você se refere pode ser até uma humilhação à alma da potência que rivalizava com os Estados Unidos, mas não é resultado de uma ação inimiga externa que de repente foi lá e disse, agora temos o país A, o país B, aqui fica a Polônia, aqui fica a Tchecoslováquia, lembra da Tchecoslováquia? Enfim, é algo um pouco diferente, né, Ian? Olha, acho que sim. O que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra tem, inclusive, um livro interessantíssimo do economista, o Maynard Keynes, que ele participou das discussões do Tratado de Versalhes, e logo após, em 1919, ele escreveu um livro chamado As Consequências Econômicas da Paz, em que ele claramente previa que as sanções que estavam sendo aplicadas à Alemanha iriam gerar uma nova guerra. É um livro muito interessante e fala muito sobre isso, né? Sem dúvida é uma relação diferente, mas eu acho que
para a alma russa, como você disse, ou para essa alma imperial, tem alguma correlação na humilhação, sabe? Eu acho que os russos se sentiram humilhados. O Putin é uma figura que se vê muito ameaçada e acha que esse avanço da OTAN em direção aos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia é uma humilhação, e que a Ucrânia é a linha vermelha para ele, né? Ele não pode aceitar que a Ucrânia também caia na esfera de influência da OTAN. Mas, sem dúvida, são questões diferentes, são momentos históricos diferentes e de dimensões diferentes também. É apenas uma pequena analogia para poder lembrar desses dois momentos da história. Não, e momentos importantíssimos, né? A gente nesse momento está vivendo história, né? Tem hora que você percebe que está vivendo história, agora a gente está vivendo história. Claro, ao sabor do novo armamento, ao sabor da nova realidade, e o diálogo é o único meio de tentar contornar isso. A Inglaterra tentou com Chamberlain, aquela coisa, parece que não foi muito bem sucedido, mas é isso aí. Ian Boechat, direto do fronte, volta a falar com a gente a qualquer momento, e hoje no Jornal da Band com as últimas notícias, sem dúvida nenhuma. Obrigadão. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Valeu, Ian, boa tarde. Meio-dia.